vontade, se quiserem fotografar, mas de qualquer forma, após a visita, vocês podem fotografar aqui esses espaços. Nós estamos diante da maior maquete do mundo sobre Jerusalém. Essa maquete que nós estamos vendo, ela é uma réplica de uma maquete existente na cidade de Jerusalém, que é a maquete original, e essa obra ela foi construída através de pesquisas históricas e arqueológicas. Mas vamos interromper um pouquinho, vamos olhar para o céu. Olha só que beleza. 7.000 lâmpadas de LED estão nesse momento simulando o céu estrelado da cidade. Seria a representação da madrugada. E aqui na maquete nós vemos 5.000 lâmpadas representando as lamparinas da época que eram abastecidas com azeite. Para que fosse construída essa maquete, arqueólogos, técnicos de Israel trouxeram a planta da maquete original e esses profissionais ficaram aqui no Rio de Janeiro 3 meses fazendo todo o trabalho de topografia. Então o relevo também é fiel como era a cidade naquele período. A maquete, como eu disse, ela foi construída com base histórica e arqueológica. Então todos os relatos passados aqui para os senhores são relatos do historiador judeu do século I, chamado Flávio Josefo, e também das recentes descobertas da arqueologia, através das escavações. O material utilizado na construção dessa obra, que nós estamos vendo, são pedras calcárias, são chamadas de pedras brancas, e elas vieram importadas da Galileia, da região norte. E aqui, depois de 5 anos trabalhando, cortando, polindo pedras, ficou pronta essa que é a maior maquete do mundo sobre Jerusalém. A cidade aqui ela está representada como era no ano 70 depois de Cristo. Seria o primeiro século da era cristã, e nesse período a cidade de Jerusalém era dominada pelo Império Romano. Estamos vendo agora o sol nascendo por trás das montanhas, Agora seria o amanhecer em Jerusalém, e nós vamos conhecer agora cada um desses bairros que a cidade possuía. Então, senhores, por gentileza, queiram me acompanhar, que nós vamos passar agora por uma das principais torres de defesa da época, chamada Torre Picéfilos. A cidade, nessa época, ela contava com uma população de aproximadamente 30.000 habitantes, Existiam 4 bairros, e nós vamos acompanhar agora uma das principais torres. Por gentileza, quero me acompanhar. Essa torre aqui, ela era chamada de Torre Picéfilos e tinha aproximadamente 40 metros de altura. Ela estava quase que no centro aqui do terceiro muro de Jerusalém. Essa aqui era chamada de Terceira Muralha, e essa construção ela foi feita pelo rei Herodes Agripa. Agripa era neto do rei Herodes o Grande, e ele foi o responsável pela construção desse muro. Pessoal, para vocês terem uma ideia, 40 metros de altura seria o equivalente hoje a um edifício de mais ou menos 13 andares, e esse formato de 8 ângulos proporcionava uma ampla visualização aqui nesse ponto. Então eles conseguiam ver toda a parte interna da cidade, como também a parte de fora. Jerusalém, desse ponto, era possível avistar também o mar Mediterrâneo. Ele ficava a 48 quilômetros da cidade, então por isso que essa torre estava num ponto estratégico. Vamos caminhando mais um pouco. Esse bairro aqui que nós conhecemos, que era cercado pela Terceira Muralha, ele era chamado na época de bairro da Cidade Nova. E a maioria dessas construções que nós estamos vendo aqui eram propriedades de comerciantes daquela época. Se comparado com a atualidade, nós poderíamos fazer aí uma comparação com bairros de classe média. Por isso que nós vemos aqui algumas construções mais simples e outras mais sofisticadas, Essas aqui eram grandes mansões do período, como eu disse, ocupada por comerciantes. Como eu havia dito, essa muralha ela foi construída a partir do ano de 41 depois de Cristo. Isso quer dizer que na época de Jesus ela ainda não havia sido construída. Então essa parte aqui que nós vemos ainda não existia na época da crucificação de Jesus. A cidade ela tinha os limites menores, e à frente nós vamos compreender isso com mais detalhes.
Mas agora nós vamos olhar aqui para uma camareira. As pessoas que estão mais atrás, por gentileza, podem ficar aqui na minha frente, para que todos possam acompanhar melhor a explicação. Essa aqui, pessoal, é uma camareira, ela veio importada de Israel, vieram 5, e esse tipo de madeira eles utilizavam quando faziam móveis e utensílios domésticos. Só que essa é uma tamareira artificial, tá? Não é uma tamareira verdadeira. Uma de verdade, ela cresce até 25 metros de altura. Aqui no bairro da Cidade Nova, existia o chamado mercado de madeira. Ele era responsável pelo armazenamento e comércio de madeiras daquele período, tanto dentro quanto fora da cidade de Jerusalém. Desse ponto, a gente consegue ver o segundo muro de Jerusalém. Esse muro é uma parte do muro reconstruído por Neemias. Neemias era copeiro de um rei da Pérsia, chamado Artaxerxes, e ele foi autorizado a reedificar os muros da cidade, porque Jerusalém havia sido destruída. Então, de acordo com os relatos bíblicos, essa reconstrução ela aconteceu em apenas 52 dias, e aqui dentro nós vemos algumas construções diferentes, porque essa característica é diferente, são ali construções comerciais. Então ali dentro estavam depósitos, estavam armazéns, meios de hospedagens, então ali era a parte voltada mesmo para o comércio da época. Aqui no centro, a porta de Damasco. Nessa estrada, nós nos recordamos da conversão de Saulo ao cristianismo. Só que essa conversão não acontece em Jerusalém, ela acontece próximo à cidade de Damasco, mas foi nessa grande estrada, em que muitas caravanas passavam indo e vindo à cidade de Jerusalém. Senhores, tem alguma pergunta, alguma dúvida, curiosidade? Estão gostando do passeio? Sim, tudo bem? Gostei muito. Então vamos avançar mais um pouco, e agora nós vamos conhecer uma representação do Monte Calvário, como também é chamado Gólgota, Gólgota quer dizer lugar da caveira. Lembrando que para a religião judaica, todo local de morte e execução de pessoas deveria ficar sempre na parte externa, nunca dentro dos muros da cidade, porque era considerado como um local impuro. Então, lembrando, naquela época de Jesus, como esse muro aqui não existia, o Monte Calvário à frente ficava onde? Fora de Jerusalém. Então aqui é uma representação das cruzes do local onde possivelmente Jesus teria sido crucificado e também sepultado. Antes da crucificação, Jesus ele foi o quê? Condenado pelo procurador da época, chamado Pôncio Pilatos. Então o local seria aqui, ao lado do templo, na Fortaleza Antônia. Nesse local, que era um quartel militar dos romanos, Jesus foi condenado pelo procurador Pilatos, Ele foi torturado com as chicotadas, recebeu uma coroa de espinhos aqui dentro dessa construção, e desse ponto ele começou um caminho carregando a cruz ou parte dela, e esse caminho nós chamamos de Via Dolorosa, ou a Via Crucis. Foi o caminho que Jesus percorreu até a crucificação no Calvário. Fortaleza Antônia. Compreendeu? Fortaleza Antônia. Ela leva esse nome porque Marco Antônio era um amigo do rei Herodes, então por isso que ela ganha esse nome. Era um quartel militar e uma cadeia daquele período. Aqui ao lado nós vemos o túmulo de João Hircano. Jerusalém já foi dominada durante toda a sua história por diversos impérios, dinastias diferentes. O período asmoneu, ele acontece depois da chamada Revolta dos Macabeus. Provavelmente vocês já escutaram falar dessa revolta. Essa revolta ela aconteceu no século II a.C., quando os judeus se revoltaram contra o domínio do Império Seleucida. Então eles se revoltaram, o templo na época estava profanado, então eles purificaram o templo, inclusive essa festa chamada pelos judeus de Hanukkah, a festa de purificação lá do templo, de rededicação do templo. E nesse período surge uma independência dos judeus, eles batalharam, eles guerrearam a favor dessa independência, e esse período é chamado de dinastia asmoniana, no qual João Hircano, ele foi um dos reis
durante esse período, ele governou por 30 anos, inclusive ele destruiu o templo samaritano. Por isso que também na época de Jesus havia uma grande rivalidade entre os judeus e os samaritanos, porque também João Engano havia destruído o templo deles. Aqui ao lado nós vemos o tanque das torres, que era um reservatório de água da população. Tá? Então eles utilizavam desse ponto para o abastecimento de água nas suas residências. Nós percebemos também que as casas possuíam cisternas, né? Elas eram coletoras de água da chuva e também, né, desses tanques coletivos. Pessoal, dúvidas? Perguntas? Curiosidades? Tudo bem? Não? Ou estão tímidos ainda? Então vamos avançando mais um pouquinho aqui para a primeira muralha de Jerusalém. A primeira muralha, pessoal, ela era ocupada pelo bairro da Cidade Alta. Só pedir uma licença, por gentileza? A maioria dessas construções aqui eram propriedade de sacerdotes, militares, artistas, intelectuais. E esse palácio que nós estamos vendo aqui, cercado pelo muro, era o palácio do rei Herodes. Era nesse local que ele se hospedava com a família e o outro era reservado aos hóspedes e convidados dele. Nós percebemos uma muralha, né? Diversas torres de defesa e aqui na parte lateral o quartel da guarda pessoal de Herodes, além das torres de Fazael, uma homenagem feita ao irmão, Hípicos, que era amigo de infância, e Mariana, uma das esposas. Então a função dessas torres eram militares, tá? Eram torres de defesa e de observação. Aqui nós vemos o Mercado Alto. Ele era um local de compras, reuniões de políticos, trocas de contatos comerciais do período. Então era um local voltado ali para a alta sociedade. E o Teatro da Cidade. Essa construção também foi erguida por Herodes e nesse local aconteciam, parece o Coliseu, né? O Coliseu Romano é um anfiteatro que fica em Roma, e ali aconteciam apresentações artísticas, teatrais, poéticas, né? Recitais de poesias, concertos de músicas, então toda a parte cultural acontecia ali naquele espaço. Aqui ao lado nós vemos o Palácio Asmoneu, né? Nós conhecemos aqui o rei João Hircano, então ele governava a partir daquele palácio também, e depois ele vira um palácio aí de hospedagem da dinastia herodiana. Então o rei Herodes Agripa também se hospedava naquele local. Nesse bairro, nós vamos caminhar mais um pouco. Esse espaço ainda existe? Qual espaço? Não. Na verdade, esse espaço ali, ele está de acordo com os relatos históricos de Flávio Josefo. Mas a arqueologia, ela nunca encontrou aquele espaço. Então, a localização ali é hipotética, tá? Porque não sabe a exata localização. Mas pela história sabe-se que ele existiu. Compreendeu? Pode perguntar, pois não. Onde vendia as coisas? Não. Ele destruiu lá naquele templo grandão, chamado Templo de Herodes. Foi lá que ele expulsou, derrubou as mesas. Quando a gente chega lá, eu mostro para você. Vem? Vamos caminhar mais um pouco, pessoal. Aqui à frente nós vamos conhecer, pessoal, a casa do líder da religião judaica, do sumo sacerdote Caifás. Foi nessa mansão em que Jesus foi trazido e interrogado pelo tribunal, chamado na época de Sinédrio, né, o tribunal judaico. E aqui, um desses pátios, foi o local onde Pedro teria negado Jesus por 3 vezes, né, dizendo que não o conhecia. Então esse episódio relatado pela Bíblia acontece aqui nessa mansão. À frente nós vemos uma grande tumba. Essa tumba foi construída em homenagem ao rei Davi. Davi, ele foi o rei mais importante de Israel. Ele foi o fundador da cidade de Jerusalém 1000 anos antes de Cristo. Então, pessoal, nós estamos falando de uma cidade já com 3000 anos de história. Esse nome Jerusalém foi dado pelo próprio rei a esse local e significa em hebraico cidade da paz, tá? Então esse é o significado de Jerusalém.
Perdão? Aqui ao lado nós vemos o bairro dos Tintureiros. Esse local é utilizado para a fabricação de vestes de lãs da época, a lavagem, o branqueamento, né? Era o chamado bairro dos Tintureiros. Ficava aqui ao lado da casa de Caifás. Dessa visão, nós conseguimos ver o templo que foi construído por Herodes, e aqui nós vemos um trecho do muro que rodeava o templo. Quando a cidade ela foi invadida pelos romanos no ano de 70, por ordem do general Tito, aquela foi a única parte do templo que não foi destruída. Hoje esse local é conhecido como Muro das Lamentações ou Muro Ocidental. É ali que os judeus colocam pedidos, orações e fazem lamentos, justamente, lamentando ali pela parte do templo, na verdade pelo templo que foi destruído. Aqui é o Muro das Lamentações. Vamos descer um pouquinho aqui, também continuado cercado pelo primeiro muro de Jerusalém, nós vemos o bairro da Cidade Baixa. E também nós vamos conhecer aqui os relevos, a questão topográfica, os vales que possuía a cidade de Jerusalém. Tenham atenção, pessoal, por gentileza, a subida aqui da rampa. Isso, ali sim, porque era a parte mais simples. As pedras, aqui eles parece tinham abundância. as favelas. Os recursos não. Então, É a aqui parte nós vemos que as locais casas mais são simples, predominantemente de pedras, a construção delas. Aqui está tudo Esse bonitinho, relevo não é que nós assim vemos não, aqui bonito. era chamado na época de Rio do Vale, do tipo de água, também levava o mesmo nome do vale, o Rio do Vale do Tiropeão. Provavelmente ele era um sistema de esgoto do próprio templo. Então, como aconteceu muito sacrifício de animais, a aspersão de sangue no altar, era necessário que isso fosse escoado por algum lugar. Então, provavelmente o sangue escoava por esse canal aqui que nós estamos vendo. Ao longo do rio, nós vemos o Mercado Baixo, que era um espaço de trabalho, oficinas de carpintaria, de artesanatos naquela época, e também o Jardim das Roseiras. Ele era utilizado para a extração do óleo e fabricação dos perfumes e essências. Lembram da mirra, do nardo, da aloé, da acácia, da canela? Enfim, essas essências eram extraídas nesse local e comercializadas com a alta sociedade. Aqui nós temos um outro tanque também muito conhecido, chamado de tanque de Siloé. O tanque de Siloé, ele era abastecido com água do próprio solo, foi um canal feito por um rei chamado Ezequias. Ezequias ele faz uma grande obra trazendo água de forma subterrânea, de fora para dentro de Jerusalém. Então a água aqui nesse tanque estava sempre em movimento. No período de Herodes, ele constrói essa estrutura, que também passa a ser a chamada Piscina de Siloé. Nesse local, muitas pessoas se banhavam. Era comum na cultura romana, Então os soldados utilizavam aquele ponto como banhos coletivos, área de lazer. Nesse local, de acordo com a Bíblia, foi onde o cego foi curado. Então Jesus encontra com o cego de nascença, faz uma mistura de barro com saliva e passa no registro do cego e ordena: vá e lava-te no tanque de Siloé. E ali que, de acordo com a Bíblia, a cura foi feita no dia de sábado. Vamos descer aqui a rampa para que a gente possa conhecer agora os palácios da família real de Diadema. Essa família real, ela se converteu à religião judaica no século I depois de Cristo, aproximadamente no ano de 35, só que essa família real não era de origem dessa cidade, ela era de origem da antiga Mesopotâmia, seria hoje o atual norte do Iraque. Então, após a conversão à religião judaica, Helena, a rainha, e o filho dela, chamado rei Isaac, passam a vir à cidade e se hospedam e constroem esses palácios que nós estamos vendo. A gente pode perceber que eles possuem uma arquitetura diferenciada, porque eles eram de origem da Mesopotâmia, e Helena ela foi uma rainha muito boa com o povo judeu. Então, em épocas de crise, ela importava, ela trazia alimentos de fora para associar a fome do povo judeu.
E aqui também foram construídos uma hospedaria e uma sinagoga, que era um local de estudos aí da Torá, né, o livro sagrado da religião judaica. À frente nós vemos o hipódromo. Lembra daquelas atividades de guerras, né? Gladiadores que lutavam nesse espaço? Esse local, as brigas eram carruagens puxadas por cavalos, né? Então aqui aconteciam corridas de brigas, lutas de gladiadores. Era um local também onde aconteciam as corridas de cavalos, onde muitos cristãos foram perseguidos e mortos quando os leões eram soltos, os leões, né, eram soltos nesse local. Então aí uma intensificação da perseguição cristã lá no século I, e o hipódromo era utilizado como esse espaço. Pois não? O tanque de Betesda era onde? Tem algum prédio, alguma coisa assim, representando o rei Acabe? Ah, não, isso aí é de um período diferente do rei Acabe, tá? E não foi na cidade de Jerusalém, mas era um período muito anterior a esse que nós estamos vendo, tá bem? O tanque de Betesda ele fica depois da Fortaleza Antônia. Nós vamos conhecer aí, tá? Pessoal, aqui nós temos a prefeitura da cidade, o arquivo de Jerusalém, que era utilizado como local onde os documentos históricos ficavam guardados. Ele foi incendiado na grande revolta dos judeus contra o Império de Roma. Então, naquele período, muitos documentos foram perdidos. Nós aproximando do templo, nós chegamos na chamada esplanada. Esse local aqui era o local de acesso aos judeus. Aqui, pessoal, nós vemos o mikvah. O mikvah era uma casa de banho de purificação. Nesse espaço, os judeus entravam, se banhavam em tanques de água, estavam ali se purificando para a entrada no templo. Os gentios eram os não-judeus, não precisavam dessa purificação espiritual. Então eles faziam acesso diretamente pelas portas da profetisa Hulda. Vocês conhecem essa profetisa? Não? Hulda ela está citada no livro de Reis da Bíblia. Ela foi uma profetisa na época do primeiro templo, chamado Templo de Salomão. O Templo de Salomão ele foi destruído quando a Babilônia ela invade Jerusalém e deporta o povo israelita para o cativeiro. Então ele estava até o ano de 586 antes de Cristo. Esse aqui é o chamado Segundo Templo, ele foi construído por Herodes. Então, naquela época do Templo de Salomão, havia uma profetisa do povo judeu, ela da época do rei Josias, que ela ficava nesse local, dando conselhos e previsões que recebia de Deus, de acordo com a Bíblia, para que o povo voltasse a praticar as suas leis e suas tradições. Então, é uma coisa muito importante, tá? E por isso que no século I, ela foi construída um túmulo, né? Uma tumba por Herodes, em homenagem a essa profetisa. Tá? A profetisa Hulda. Pois não, pode falar. Ali que Jesus ele lavou seus pés e lavou os dos discípulos. Ah, não, isso aí seria possivelmente naquela construção, que na verdade eu não sinalizei porque não é confirmado, mas possivelmente teria sido uma construção bem próxima a esse local. Como não há nenhum estudo que confirme que seja aquele local, por isso que eu não aponto, tá? Porque aqui nós trabalhamos com locais confirmados pela história ou pela arqueologia, tá bem? Cuidado aqui com a coluna, por gentileza. Pessoal, aqui nós estamos vendo a parte frontal do templo. Ele ficava de frente para o Monte das Oliveiras. Foi daqui que Jesus veio montado num jumentinho, lembra? Ele faz a entrada triunfal em Jerusalém e ao chegar na cidade, Jesus passa por uma porta chamada de Porta Dourada, que é essa porta aqui. Assim, para os cristãos, ele cumpre com uma profecia de que o Messias, o Deus de Israel, passaria por esse local. Mas lembrando, isso é uma profecia para os cristãos. Para os judeus, o Messias não veio ainda. Então, eles esperam que o Messias venha e passe por uma reconstrução dessa porta. Porque essa porta hoje ela está soterrada. O que existe aqui é uma reconstrução da Porta Dourada. E no século XVI, essa porta ela foi fechada com pedras. E aqui foi construído um cemitério árabe. Isso é motivo de muita discussão de discórdia entre os judeus e muçulmanos. Porque os judeus esperam a entrada do Messias por esse local. Os judeus almejam aqui a construção de um terceiro templo.
Mas esse local aqui hoje, ele é ocupado por 2 santuários. São santuários da religião muçulmana, são mesquitas. Então isso causa muito conflito entre eles. Uma delas, chamada de Domo da Rocha, a cúpula dourada de Jerusalém, está aqui nessa região. Então provoca muito conflito por conta desse episódio, desse fato. Esse local aqui era chamado na época de Pátio dos Gentios ou Estrangeiros. Foi aqui que Jesus expulsou os vendilhões. Então ele encontra os mercadores de animais e cambista de moeda e diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Na parte lateral, a basílica, onde o tribunal da época, o Sinédrio, se reunia, uma escola de profetas também se reunia aqui nesse espaço. E aqui a Porta Formosa. Lembram que Pedro e João, ao passarem por esse local, encontram um paralítico pedindo esmolas, e Pedro diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou em nome de Jesus, levanta-te. O próximo pátio, os gentios não entravam, somente os judeus e judias. Esse era chamado Pátio das Mulheres. Aqui ficava o depósito de azeite, o depósito de madeira, a câmara dos nazireus e a câmara de purificação dos leprosos. O próximo local era chamado de Pátio dos Israelitas. Ali as mulheres não chegavam, somente os homens judeus. Depois era o Pátio dos Sacerdotes, onde os sacrifícios eram feitos nesse local. Dentro do templo, mesma configuração dos anteriores do tabernáculo. Santo lugar e Santo dos Santos, também conhecido como Santíssimo. No Santo Lugar, que era a primeira parte, entravam alguns sacerdotes. Ali ficava a mesa dos pães da proposição, o candelabro chamado pelos judeus de menorá e também o altar do incenso. Depois do véu, só quem entrava uma vez ao ano era quem? O sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur. Ali ficava a Arca da Aliança até a destruição do Templo de Salomão. Então, quando o templo é destruído, some a Arca da Aliança e nunca mais ela foi encontrada. Há diversas hipóteses, mas não há uma confirmação. Para os judeus, a arca está aqui enterrada, só que os muçulmanos não permitem uma escavação arqueológica no local. Dúvidas? Pois não? Não, isso foi naquela construção que eu contei, que não há uma confirmação, chamada de cenáculo. Lá foi a última ceia de Jesus com os discípulos. Tá? Que ainda está em confirmação. Essa foi estudando Está estudando. Está estudando. Orgulho do papai. Pessoal, aqui nós vemos a fortaleza Antônia. Foi nessa porta, diante do povo judeu, que o procurador Pilatos teria condenado Jesus e libertado Barrabás. Então Jesus é levado dentro da fortaleza, torturado, e depois, ao sair dessas escadarias, ele carrega a cruz ensanguentada em direção ao Monte Calvário. Então a fortaleza Antônia, onde Paulo, quando ficou preso em Jerusalém, ficou preso aqui nessa construção também. Ele passa por a via Crucis por dentro de Jerusalém. É por dentro de Jerusalém, por dentro. E sai em direção ao Calvário. Entendeu? Hoje, né, tudo fica dentro porque não é mais o muro. O muro de hoje é do século XVI. Talvez de um outro período. Bem? Pessoal, aqui nós vemos um tanque de Betesda. Nesse local, os enfermos acreditavam que as águas eram movimentadas e quem fosse o primeiro a pular seria o quê? Curado de sua enfermidade. Então Jesus passa nesse local, encontra um homem que estava há 38 anos aguardando a cura, e ele fala a Jesus: Senhor, sempre quando exato esse movimento, não há quem me coloque no tanque, pois sempre pulam antes de mim. E Jesus dizendo: toma o teu leito, levanta-te e anda. Ele é curado nesse local. Pessoal, a arqueologia descobriu que esse local era um local de culto a um deus romano chamado Esculápio. Esculápio para os romanos é o deus da cura. Então a crença na movimentação das águas era uma influência do paganismo romano. Tá? Então isso aqui a arqueologia descobre através das escavações aqui no tanque de Betesda.
Então, alguma forma, as águas eram feitas pelos próprios encanamentos, pelos próprios dutos desse local. Pois não? Ah, tá, o Beck de aqui ao lado, nós temos o túmulo de Alexandre de Janeu. Foi um dos últimos reis da dinastia juliana. Ele era filho daquele rei que nós conhecemos, chamado de João Hircano, né? Ele era filho de João Hircano. Só que diferente do pai, que foi um defensor da religião judaica, Alexandre de Janeu, ele aderiu a uma cultura helenista, uma cultura estrangeira, passou a ter conflito com os próprios judeus e os fariseus, e ele foi um perseguidor e matou, assassinou mais de 6.000 judeus. Então ele governou de 103 a 76 a.C. e após a morte foi sepultado nesse local. À frente, pessoal, escutando essa oração em hebraico, nós finalizamos o nosso passeio conhecendo o Rio Jordão. Esse rio é uma representação do local onde Jesus foi batizado por João Batista. Aqui dentro se encontram alguns ml de água do Rio Jordão, de verdade, tá? Foram trazidas desse local e foram postas aqui nesse espaço. Esse batistério, ele é o batistério do Centro Cultural, ponto turístico do Rio de Janeiro. Então ele é aberto a todas as religiões. As pessoas podem agendar, trazer aqui o seu próprio líder religioso e ele quem vai conduzir a cerimônia de batismo aqui no espaço. Tá bom? Então fica aí a oportunidade para que vocês possam, né, desfrutar aqui do local. Pois não? Quem? Pablo? Ah, está no Rio Jordão? Aqui? No Rio Jordão? É uma boa pergunta, vou te dizer. Ai, ai. Agora você me pegou. Mas eu vou pesquisar onde ele foi batizado e te dar a resposta. Pode ser? Combinado? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Desejo a todos um ótimo dia. Tá? O batistério do espaço, tá? Para você realizar a cerimônia de batismo. Pessoal, podem subir ao mezanino, tá? Aproveitem as exposições, podem tirar fotos, fiquem à vontade. Muito obrigado pela atenção de todos. Desejo um ótimo dia. Tá bom?